Nós vamos falar sobre previdência, aposentadoria, várias regras. Eu estou aqui com a doutora Larissa Mello. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo aqui. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar disseminando informações corretas sobre previdência, que é tão importante para 100% da população. A gente sempre tem muitas dúvidas, né, doutora? Porque ou a gente vai aposentar, é claro, em algum momento, ou a gente tem algum parente que está aposentado. Então, a partir de janeiro, a gente sabe que tem várias regras que elas começam a ter validação, né? A partir de janeiro de 2023, sobre a Previdência. E a primeira que eu já gostaria de começar falando é sobre a contribuição, né? Teve a questão do reajuste do salário mínimo, como é que ficam também a questão dos valores das contribuições. Por exemplo, eu ainda não aposentei. Como é que eu fico nessa situação para saber o valor real que eu posso contribuir da forma adequada? Sim. O mais importante das contribuições é porque, como elas vão, a pessoa está acostumada a ir contribuindo normalmente na alíquota que ela escolhe, e quando muda o salário mínimo, que é o que aconteceu agora, né? Acontece todo ano, mas com a mudança de todo o salário mínimo, a gente tem que adequar também o valor que fica contribuindo. Então, é importante que quem faz a contribuição mensal se atente a atualizar também o valor da contribuição. O que aconteceu com a reforma de 2019? Ela só conta como tempo de contribuição, o mês de janeiro, por exemplo, como um mês de contribuição, se eu contribuir do salário mínimo para frente. Menor que o salário mínimo não conta. Então, é muito importante estar atento ao salário mínimo atualizado e adequar também o valor da contribuição. Um empregado, ele já tem a contribuição descontada naturalmente do salário. Mas quem é autônomo em casa e contribui às vezes por aquela guia... Então, a dona de casa, por exemplo. Isso, a dona de casa, que são os facultativos, um estudante, ou quem é um autônomo, empresário e faz contribuição individual, essas pessoas têm que estar atento a atualizar a contribuição dela em cima do novo salário mínimo. Aí vai depender a alíquota. A normal é de 20% do salário mínimo. É isso que eu já ia te perguntar. Quais são essas alíquotas? As alíquotas possíveis. A alíquota normal ela é de 20%. Do salário mínimo. Do salário mínimo. E aí a pessoa olha o salário mínimo, tá na mudança agora, 1.300 né? 1.302 e está a discussão se aumenta para 1.320. Mas fazer 20% do salário mínimo. Se for menor, ele não conta como tempo. Tem depois como fazer uma complementação. Proporcional. Mas é importante já deixar tudo regular desde sempre. Então, tá atento a isso. E existe o plano simplificado de participar da Previdência, que é quando eu escolho contribuir em cima do salário mínimo, ter benefícios de um salário mínimo, aí eu posso ter contribuições. Contribuir com 11% ou com 5%. No caso da dona de casa, que seja baixa renda, ela já pode escolher os 5%. Então, é interessante essas regularidades para você manter, né, o seu aporte mensal. Também tem aquela questão de, eu não posso fazer por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Como é que fica isso? Por exemplo, eu ficar 4 meses sem contribuir, aí eu quero contribuir retroativo. Isso é possível? É possível em alguns casos, mas não num período muito longo de tempo. O facultativo, por exemplo, ele pode fazer isso em até 6 meses. Existe a possibilidade retroativos, né? Porque se você, por exemplo, não tiver renda naquele período ali, aí você fala, poxa, eu vou perder. Não, aí dentro desse período você ainda consegue fazer a contribuição. Consigo fazer uma contribuição em atraso. Aí vem com as devidas atualizações, né? Não é o ideal, mas a gente sabe o que acontece. Então, é possível fazer a contribuição em atraso, obedecendo determinadas regras. E aí vai passar, assim, a contar como tempo de contribuição. Mas, assim, são regrinhas um pouquinho específicas, que eu tenho diferença entre carência e tempo de contribuição. O ideal é não deixar ficar por muito tempo sem contribuir, até para não perder o que a gente chama de qualidade de segurado, que é a possibilidade de usufruir dos direitos da INSS. Porque também tem isso, se você deixa regulado por um longo tempo de contribuir, aí você perde também alguns benefícios. Né? Perde. Via de regra, dura 12 meses, depois da última contribuição. Entendi. E uma outra situação que a gente também tem que falar, que é quem já tem, né, o benefício,
A gente ouve muito a falar assim, pode fazer revisão, não pode fazer revisão. Como é que fica isso? Por exemplo, a minha mãe já é aposentada e ela estava me perguntando esses dias, mas eu quero fazer a revisão do meu benefício. Como é que funciona? Eu falei assim, eu vou buscar informação para a senhora, porque muita gente tem essa dúvida. É possível? Não é possível fazer essa revisão, doutora? É possível fazer revisão dos benefícios que já estão ativos e diversas vezes eu escuto assim, falando, nossa, eu recebia 2 salários mínimos quando eu me aposentei e agora tá defasado, tá um salário mínimo, tá um salário mínimo e meio. Então é importante saber que os benefícios eles se atualizam de acordo com o INPC todo ano junto com o salário mínimo. Mas para quem já está aposentado, saiu recentemente uma decisão do STF, agora em dezembro mesmo. Sim. Chama revisão da vida toda. O que é isso? Desde 99, os cálculos do INSS, eles contam apenas as contribuições do real para frente. Então, de julho de 94 para frente. Aí tem aquele pessoal que se aposentou e que tinha contribuições antes de 94 que não foram consideradas. Entendi. É possível, desde a aprovação dessa tese pela STF, fazer uma nova simulação, mas aí já é um processo judicial, não se faz administrativamente pelo INSS. E tem que estar comprovado também com documentos que você fez. Trabalho, no extrato CNIS. Extrato CNIS, para quem está em casa, são as informações que tem todos os vínculos de trabalho e todas as remunerações desse trabalhador. Então, quem está aposentado entre 99 e 2019, que foi a última reforma que a gente teve, e tem contribuições anteriores a 94, que acha que são contribuições altas, que poderiam influenciar positivamente no valor da aposentadoria, pode procurar um profissional da área de previdenciário para fazer uma simulação e é possível que o valor da aposentadoria dessa pessoa aumente. Também eu estava até ouvindo aqui a produção me perguntando sobre a questão de quem perdeu o benefício, a aposentadoria nessa troca de ano, essa troca de governo. Como é que fica isso? Isso aconteceu para algumas pessoas? Teve uma situação isolada? Cada caso é um caso? Como é que fica essa situação? Perder em questão de cumprir os requisitos para se aposentar. De suspensão, Como é que é, Ricardo? De alguns requisitos. Aí ele teve alguns requisitos que não foram comprovados e aí teve a suspensão do benefício. Como é que fica isso? A questão da prova de vida. Eu acho que deve ser essa questão da prova de vida que já era uma questão... Ela voltou a ser obrigatória agora. Por conta da pandemia, né, que passou um período que as pessoas não necessariamente precisavam fazer, mas agora ela realmente precisa comprovar. E aí, como é que funciona essa questão da prova de vida? Porque a gente sabe que tem alguns bancos que eles vão receber, algumas instituições, mas aí tem sempre algumas dúvidas. Preciso ir, não preciso ir, vou no gov.br. Como é que é isso? Isso, muito relevante também, porque justamente estava suspenso por todo o período da pandemia. O que é a prova de vida, né? É a necessidade da gente ir lá e falar, olha, estou vivo, traduzindo palavras bem objetivas, né? Mostrar que ainda está vivo e apto para ficar recebendo o benefício. Isso é uma obrigatoriedade para evitar fraude, manter o pagamento desse benefício, e isso era sempre obrigatório anualmente para os aposentados e para quem recebe. Durante a pandemia foi suspenso, para não obrigar a pessoa a ir no banco num momento que a gente não podia estar circulando muito. Principalmente os idosos. Principalmente. E voltou a ser obrigatório justamente agora, desde 1 de janeiro de 2023. Só que, apesar de obrigatório, ele está automático agora. Como é que vai funcionar a prova de vida? Para quem está em casa não ficar muito preocupado. Atenção, saibam como funciona a prova de vida. Fala, doutora. Antigamente, a gente tinha que ir ao banco anualmente e fazer toda a comprovação. E agora voltou a ser obrigatório, isso é verdade, mas ela está automática. Então, por meio dos bancos de dados do governo federal, tu até comentou na matéria anterior a respeito da justiça eleitoral, Sim. da importância do título eleitoral. É um dos canais em que eu vou ter o cruzamento de banco de dados para falar, olha, essa pessoa regularizou o título eleitor dela. Então, provavelmente ela está
viva e apta a continuar recebendo o benefício. Então, ele está sendo automático por meio do banco de dados do governo federal. Estão cruzando as informações, Exatamente. né? Se eu vou ao banco, se eu faço um empréstimo consignado e tiro aquela selfie por biometria, se eu vou na Justiça Eleitoral, se eu tiro uma CNH, existem vários... Se eu faço uma perícia médica, se eu faço uma consulta no SUS... Então, eu tenho um cruzamento de bancos de dados do governo federal em que eu consigo comprovar que essa pessoa está ativa, né? Ela está ativa, ela se mantém mantém ativa ali, então já está comprovado que ela está viva. Porque também tem a situação das pessoas que têm dificuldade na mobilidade, por exemplo, sair de casa. Então, qual seria o canal, qual seria a forma para as pessoas fazerem a prova de vida? Isso, pode acontecer digamos que eu não consegui encontrar nenhum dado desse cidadão. Um mês antes do aniversário, um mês antes da necessidade de eu ir lá e fazer a prova de vida, esse cidadão ele vai receber uma notificação caso não tenha acontecido de maneira automática. É aí que ele vai e se mobilize, vai ou ao banco, é a primeira opção, ou ele vai no aplicativo do meu INSS e lá tem o botãozinho para ele requerer para fazer a prova de vida por meio de biometria, reconhecimento facial. E também reconhecido por lei, é possível falar, olha, não tenho como ir ao banco, tenho dificuldades, e aí é uma obrigação do órgão público mobilizar seus servidores ou órgãos, né, credenciados para estar fazendo essa prova de vida no local. E para fazer a prova de vida, qual é a época? É do aniversário? É o que antecede? Sempre também, início de ano, todo mundo tem que fazer. Como é que é? Ao longo do ano? É distribuído baseado na data do aniversário. Mas eu consigo. Se eu fui hoje, por exemplo, e registrei minha CNH ou fiz um consignado no banco, de hoje até um ano para frente, está registrado que eu estou ativa. Agora, se não tivesse identificação, né, em 10 meses para frente, cerca de 2 meses antes do aniversário, eu recebo a notificação de que, olha, você precisa fazer prova de vida porque eu não te identifiquei em nenhum banco de dados. É aí que esse segurado, ele vai se mobilizar para fazer a prova de vida antes da data do aniversário, que seria a data base. Em algum desses canais que a gente está falando. No banco ou no aplicativo. Também sobre essas novas regras, né, que começam a fazer efeito a partir de janeiro, a gente também tem que falar a questão da idade rapidamente e a questão do pedido, da entrada, né, do pedido da aposentadoria do benefício. Falando de coisa boa agora, né, de como se aposentar. Anualmente, a gente teve a reforma em 2019 e foi uma grande reforma. Eu sempre falo assim, que antes eu poderia me aposentar sem me preocupar com a idade. Então, eu, Vanessa, poderia ir lá e me aposentar com 48 anos, porque eu já ia ter 30 anos de tempo de contribuição. Ou seja, a Previdência não se preocupava com a idade para esse tipo de aposentadoria. Mas com a reforma, o que a legislação nova pensou? Falou, nossa, eu com 48 anos aposentada, eu ainda sou jovem, ativa e ia ficar muito tempo dependendo da Previdência. Então, a reforma trouxe como grande diferencial a obrigação de idade mínima para se aposentar. Só que eu não posso exigir isso da noite para o dia, porque eu tenho o princípio da proteção à confiança do cidadão, o princípio da segurança jurídica. Então, para eu não exigir isso da noite para o dia, eu vou falar, nossa, Vanessa, tá bom, não vai ser com 48 anos, mas eu também não vou te pedir 62, que é a regra nova. Para isso, existem as regras de transição. Então, a cada ano, ele vai aumentando ou 1 ponto ou 6 meses de exigência na idade. Hoje isso está relacionado à expectativa de vida também ou não? Não. A questão da expectativa de vida era o exemplo que, se antes eu não pedi idade, agora eu preciso pedir idade, senão eu vou ter as pessoas se aposentando muito cedo e dependendo por muito tempo da Previdência. Isso não é bom economicamente falando, equilíbrio financeiro. Claro. Mas aí eu tenho uma regra de transição que fala, olha, então todo ano eu vou aumentando um pouquinho para pegar o pessoal que estava ali quase se aposentando, mas nem preencher os requisitos e eu também não vou aplicar a regra nova assim de pronto para eles. Então, o que muda em 2023? Qual é a regra de transição em vigor em 2023? Eu tenho uma regra que eu chamo da aposentadoria por idade. A mulher antes, por idade, ia se aposentar com 60 anos e agora é 62. Então, eu fui a cada ano aumentando 6 meses.
Em 2023, a mulher vai poder se aposentar com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ano passado era 61 anos e meio, aí eu aumentei mais esse. Então essa regra ela não muda mais, 62 anos é a última idade. Aí eu não mudo mais. A outra regra de transição é a regra que eu falo, olha, eu até deixo você se aposentar por tempo de contribuição, que é homem, 35 anos de tempo, mulher, 30 anos de tempo. Mas eu preciso, pelo menos, que tu me entregue uma idade mínima. Não vai ser 65, 62 ainda. Vai ser, aí ele foi aumentando gradativamente. Em 2023, o homem com 35 anos de contribuição, ele vai poder se aposentar com 63 anos de idade. Aí eu vou aumentando isso 6 meses a cada ano, até eu chegar nos 65. Sim. A mulher, em 2023, ela pode se aposentar com 30 anos de contribuição e 58 anos de idade. Em 2023. Aí, de novo, já que é transição, eu vou aumentando isso 6 meses a cada ano, até chegar na idade ideal final, que são 62. Essas regras de transição, elas vão durar aí cerca de 10 anos para ir atendendo a população aos poucos. E essa questão também que a gente tem que falar é sobre quem já tem o benefício. Né? Para quem tem o benefício, a gente fala normalmente, é um direito adquirido, não posso mais mudar, mas existem mudanças para quem já tem o benefício ou mantém, fora essa revisão, né, que é possível ser feita nesses requisitos. Então, para quem já é aposentado, permanece tudo normal ou ainda pode acontecer também a questão de outros valores, outras coisas? Para quem já eu tenho várias coisas que eu posso te falar dessa situação. Só para concluir as regras de transição, eu tenho a última, que é a por pontos. Ponto significa, para quem está em casa vai conseguir somar. Ponto significa eu pegar a minha idade, pegar meu tempo de contribuição e somar. Então, se eu tenho 30 anos de contribuição e 60 anos de idade eu somo, significa que eu tenho 90 pontos. A pontuação em 2023, eu vou poder me aposentar mulheres com 90 pontos, homens com 100 pontos. Isso vai aumentando 1 ponto a cada ano até eu chegar na regra final. Sobre quem já é aposentado, né? Se eu preencher os requisitos antes da reforma, eu posso me aposentar ainda com as regras antigas. Isso é o direito adquirido. Para quem já está aposentado, existem as diversas possibilidades de fazer uma revisão dessa aposentadoria, que nada mais é do que eu vou confirmar se realmente todo o meu tempo foi considerado. Eu vou confirmar se realmente todas as minhas remunerações foram consideradas. Ele não vai perder benefício, ele não só perde é benefício. para ganhar, na verdade, né, doutora? Um telespectador pediu, né, mandou uma pergunta aqui sobre uma situação bem pertinente. Se ele já recebe uma pensão por morte, por exemplo, né, um viúvo ou uma viúva, essa pessoa pode se aposentar? Pode. A pensão por morte e a aposentadoria, elas são benefícios que eu consigo acumular. Desde a reforma, isso eu sempre pude acumular. Eu sempre explico assim, se é um benefício do titular, eu como trabalhadora, e eu como dependente, eu posso acumular. Agora, o que aconteceu em 2019? Isso foi um pouquinho prejudicial na questão da acumulação. Antes eu podia acumular os dois 100%. 2 mil de um, 2 mil de outro e receber 4 mil. Certo. Atualmente, eu posso acumular, mas um eu recebo 100% e o outro eu recebo uma porcentagem. E como é que é essa questão da porcentagem? Ela é uma tabela gradativa, é um pouquinho por idade? complexo. Seria por idade, por contribuição? Ela é pelo valor. Então, eu vou tá. receber... Se eu recebo 4 mil de aposentadoria e 2 mil de pensão, eu vou receber 100% do melhor benefício, do mais vantajoso, e uma porcentagem do outro. Essa porcentagem, ela é 60%, começa do salário mínimo, e conforme eu vou aumentando esse valor, eu vou aumentando um pouquinho, um pedacinho dessa porcentagem. Ah, tá. Mas então já não é mais com 60. Começa com 60. Ah, entendi. Porque é importante, as pessoas também têm essa dúvida, né? Eu já tenho uma pensão por morte e aí vou me aposentar, posso, não posso, né? Vou acumular, porque também muitos idosos têm essas dúvidas, Pode acumular, não perde o benefício, mas desde a reforma, essa acumulação ela vai ser 100% de um e uma proporção do outro. Tem... É uma notícia boa, porém não certa. Com a transição do governo,
fala-se muito da conversa sobre melhorar o valor da pensão por morte, justamente da aposentadoria por invalidez. A pensão por morte, desde a reforma, ela caiu muito o valor. As pessoas estão recebendo agora 60%, 50% da cota familiar, 10% por dependente. Então, se eu só tenho um dependente, 50 mais 10, 60% da aposentadoria, ela vira uma pensão, mas num valor muito mais baixo. Aí a transição está discutindo sobre melhorar esse cálculo, para que essa cota ela seja a partir de 70, de 80, e aí vai aumentando gradativamente conforme a quantidade de dependentes. Então, é uma notícia assim, positiva, porém ainda a gente está na expectativa. Os telespectadores estão com muitas dúvidas aqui, doutora Vanessa. Tem uma situação também sobre uma pessoa, por exemplo, tem 65 anos. Ela contribuiu apenas 5 anos, 7 anos, vamos supor. Ela consegue se aposentar? Infelizmente, eu odeio escutar esses... Odeio não, né? Eu fico bastante triste quando eu escuto notícias assim, porque não tem o que fazer, né? A gente está diante de direito público, então são regras que não dá para negociar. A aposentadoria, benefício previdenciário que eu contribuo, a contribuição é obrigatória. Então, 65 anos e 15 anos de contribuição, que era a regra antiga e a de transição, e a partir da regra nova, 65 anos e 20 anos de tempo de contribuição, aumentou. No mínimo, para o homem. Mas esses 20 anos, ele vai vigorar a partir do final das regras de transição. Por enquanto, ainda consegue com os 15. Os 15. Então, tem que ter, sim, pelo menos 15 anos de contribuição No e a mínimo, idade mínima para começar... então, pedir, né? A aposentadoria. São várias coisas que a gente quer saber aqui. É um mundo enorme de prever. Essas regras, elas também são válidas para o trabalhador rural, porque também é uma outra situação que as pessoas têm muitas dúvidas, né? O trabalhador rural, ele tem um benefício diferenciado, produtor rural, ou é tudo igual? O trabalhador rural, pescador artesanal, quem trabalha com atividade rural, aí tem que ser exclusivamente rural, existe sim algumas regras diferentes, que é pela própria natureza do trabalho. Então, o trabalhador rural, ele se aposenta com 5 anos a menos na idade. Comprova 15 anos de exercício de atividade rural e a idade vai ser 55 anos a mulher, 60 anos o homem. Eu tenho uma redução de 5 anos. E é até legal falar do rural porque ele não sofreu mudança com a reforma. Eu mantenho essas idades e esses tempos, não vai ter transição em relação a isso. Mas essa questão do trabalhador rural, ele precisa comprovar de que forma? Porque pode ser na carteira, pode ser um olerite, que forma que ele precisa comprovar? Porque tem que comprovar. Tem que comprovar o exercício da atividade rural, sem misturar com a atividade urbana. Se misturar, que é o que a gente chama híbrida, aí vai para as regras urbanas que a gente conversou um pouquinho antes. Sim. Agora, se eu sou exclusivamente rural, eu posso ser um empregado rural, então eu tenho carteira de trabalho e lá tem atividade. Vaqueiro, por exemplo. Vaqueiro, isso. Caseiro. Então, se for atividade rural, entra também com a aposentadoria rural. Então, pode ser um empregado rural, pode ser um contribuinte individual rural, que é o autônomo. E o que mais acontece é o segurado especial. O segurado especial rural é aquele produtor pequenininho. Então, ele tem limitação de quantidade de empregados, limitação de atividade que ele exerce, limitação de terra. Se eu registro, que a gente chama de regime de economia familiar, regime de subsistência. Então, o segurado especial, dentro dos limites da lei, ele não precisa comprovar contribuição. Ele precisa comprovar exercício de atividade rural, que é uma autodeclaração, fala, olha, eu sou trabalhador rural, eu faço essas atividades e o período, no mínimo 15 anos. Sim. E corrobora essa autodeclaração com documentação rural. Pode ser um contrato de comodato, parceria, o título da terra, ou processo de... Exatamente, processo de regularização, nota de compra e de venda. Via de regra, para facilitar, se eu tenho documentos que tem o nome do trabalhador, o endereço rural, a profissão e a data, esses são bons documentos para comprovar que ele era um trabalhador rural ao longo desse período.
Ah, são muitas dúvidas, né, doutora Vanessa? Eu imagino, são porque... muitas dúvidas, mas a gente quer agradecer a sua presença aqui no Band Cidade Rondônia. Mas só para fechar, bem rapidinho, a pessoa que ainda não se aposentou, como é que ela deve fazer já pensando no futuro? Para fazer o requerimento de aposentadoria, fez o cálculo em casa, descobriu que consegue se aposentar. O requerimento hoje ele é todo virtualizado. É pelo aplicativo do Meu INSS, que é a mesma senha do gov.br. Então, a mesma senha que eu faço FGTS, que eu acesso carteira de trabalho digital, é a mesma senha que eu acesso o Meu INSS. Lá é que faz o requerimento da aposentadoria, junta a documentação e espera a conclusão. E também lá existe um simulador. Esse simulador, se a gente entra lá, ele diz a tua idade, ele diz o tempo de contribuição que já está registrado no extrato CNIS, que é onde tem todos os vínculos e remunerações, e aí ele te fala de todos os tipos de aposentadoria que existe, qual que você está mais perto de alcançar. Quanto tempo falta, se você já alcançou, qual o valor. Isso é bem interessante. É um simulador bem interessante para quem está em casa e pode começar ali até se planejar. Não vai ser em 2023, mas já consegue verificar se consegue nos próximos anos. E aí também tem vocês, né, advogados da especialidade de previdência que podem ajudar a tirar dúvidas, e isso é bem bacana, porque muita gente tem... ninguém é obrigado a saber tudo e nem consegue saber tudo. Não tem como, é muito específico e atende toda a população. Tem que estudar o tempo todo, as regras elas estão mudando e a gente tem que estar sempre atualizado e não consegue, na verdade. Então, por isso, essa importância do advogado nesses casos também, né? Isso. Eu sou professora de previdenciário, aí eu até brinco, eu falei, se alguém me pergunta a hora, é tão fácil responder como responder que horas são. E eu tenho um prazer enorme em disseminar a informação, porque eu sei da fragilidade técnica da população, dos cidadãos, e de fato alcança desde o mais simplesinho até o empresário. Então, eu gosto muito da disseminação de informação, da maneira como vocês fazem, e eu fico muito feliz em poder contribuir. Muito obrigada, doutora. Espero que a senhora possa voltar outras vezes aqui. Uma ótima tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Saber Direito, Previdência.